seja muito bem-vindo ao meu canal. Para você que não me conhece, eu sou Stephanie, médica formada na Bolívia, que se encontra atualmente no processo de revalidação do diploma médico no Brasil. E hoje eu quero compartilhar com vocês como é que eu vim parar na Bolívia e da onde surgiu isso de fazer medicina na Bolívia. Primeiramente, eu quero pedir perdão para vocês que hoje eu não tô bonita, mas meu cabelo tá. Porque, tipo assim, eu gravei vídeo, gravei um vlog, não sei se é um vlog, mas eu gravei um vídeo pra postar aqui. E aí foi. Só que esse vídeo eu não vou postar ele ainda, porque eu não ditei. Mas eu quero postar esse vídeo que eu vou falar hoje, então aceitem do jeito que eu estou. E eu estar sem maquiagem, assim, despreparada, vai combinar com o tema de hoje, né? Porque eu vou resumir um pouquinho pra vocês a minha vida, tá bom? Obrigada pela consideração. Tudo começou em 1900 e bolinha. Sim, infelizmente, a data do meu aniversário começa com 1900. E quando eu era pequena, eu escuto, né, o pessoal falando que as primas do meu pai, as minhas tias, falando que desde pequenininha eu falava que eu queria cuidar das pessoas, né? Não sei se isso tem a ver com o fato de que a minha mãe sofreu um acidente considerável quando eu tinha 5 anos de idade, mas eu acho que sim. Então, eu sempre falava que eu queria cuidar das pessoas, que eu queria ser bombeiro, que eu queria, enfim, cuidar de gente, né? E isso ficou ali no meu subconsciente, tá? Trabalhando, guardado. Ficou no meu subconsciente guardado para uma seguinte etapa da minha vida. Foi quando eu descobri o programa do Dr. Ray, não sei se vocês conhecem, que é um cirurgião plástico, né, lá em Los Angeles, que passava na rede TV domingo à noite. Aí eu ficava acordada até mais tarde no domingo à noite, só para poder ver ele colocando prótese de silicone nas pacientes dele. Prótese de silicone através da auréola, prótese de silicone através do umbigo, prótese de silicone por debaixo do braço. Eu adorava ver ele colocar como ele fazia as técnicas, eu adorava ver o resultado. Não mostrava os seios naquela época, né? Assim tão explicitamente, mas eu adorava assistir aquele programa. Eu ficava a semana inteira ansiosa só para assistir aquele programa. Bom, nessa época eu deveria ter o quê? Uns 12, 13 anos e já estava terminando o ensino fundamental, né? Ali o nono ano. Nono ano ou oitavo ano? Ai, gente, nem lembro mais, já passou muito tempo, né? Enfim, quando eu tava terminando o nono ano, eu fiquei desesperada, desesperada, desesperada. Ali, quando eu tava terminando meu ensino médio, ensino fundamental. Por quê? Porque as escolas de ensino médio que tinham no meu bairro não era de boa fama, entendeu? E como eu sabia que eu queria ser alguém na minha vida, eu não queria ir para essas escolas. Então eu implorei para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero estudar nessas escolas do bairro, me leva para outra escola. E é então que começa uma das partes mais importantes da minha vida, entendeu? Que aconteceu na escola Alexandre von Humboldt, na Lapa, em São Paulo. O Alexandre von Humboldt é uma escola estadual, né? Até então eu só tinha estudado na escola da prefeitura, mas essa foi escola estadual, que era em período integral. Ela estava no segundo ou no terceiro ano desse projeto, né? E era 100% integral, tipo assim, o ensino não tinha nada a ver com estudo técnico, era 100% ensino integral, sabe? Tipo assim, a gente entrava às 7 horas da manhã e saía 4h30, 4h20 da tarde, né? Tinha fretado na época, os ônibus iam nos nossos bairros buscar os estudantes e levava até a escola, só que aí depois teve a implementação do bilhete único para estudante, né, do bilhete estudantil, e aí a gente perdeu o direito ao fretado. Mas tudo bem. Essa escola, ela foi muito importante para mim. Inclusive, tem muitas pessoas que têm uma péssima lembrança do ensino médio, mas eu não, eu tenho lembranças muito boas do meu ensino médio. E passaram tudo dentro daquela escola, entendeu? Dentro do Alexandre von Humboldt. E sabe o que é o mais engraçado? Que aqui em Santa Cruz também tem uma escola que se chama Alexandre von Humboldt. Ai, eu adoro essas coincidências da vida. Bom, o Alexandre, a escola, ela não era uma escola técnica, né? Como eu já comentei. Mas ela tinha outras matérias paralelas, como
Introdução ao mundo do trabalho, que era no terceiro ano, OE, que era orientação de estudos, tinha também eletivas, que variava, mudava a cada 6 meses, né? Tipo, era um cursinho que a gente fazia de sexta-feira. Os alunos tinham clubes também, a gente tinha direito a 2 aulas na semana da gente ter clube, que era tipo, era liderado pelos alunos. Nossa, gente, a minha escola era muito legal, sabe? Tinha até armário, armário. Inclusive, quando eu for agora pro Brasil, eu quero ver se eu visito ela e eu gravo a escola pra vocês. Ai, tô com muitas saudades. Enfim, e dentre essas matérias que a gente tinha, que eram matérias paralelas do comum, português, inglês, matemática, física, biologia, sociologia, essas matérias, a gente também tinha a que fez total diferença na minha vida. Não sei se fez na vida dos meus colegas, né, dos meus amigos, mas para mim fez muita diferença, que foi projeto de vida. Ai, meu Deus, muito bom. A gente tinha uma matéria que se chamava, no primeiro e no segundo ano, que se chamava Projeto de Vida. E nessa matéria a gente projetava a nossa vida. O que a gente queria ser, como que a gente, o que a gente ia fazer para chegar a ser aquela pessoa que a gente queria ser, entendeu? Inclusive, um tempo atrás, a minha mãe foi nessa escola e ela tirou foto do meu projeto de vida, falando lá que eu queria ser médica e que eu queria estudar muito. Da parte que eu queria ser médica, eu acertei, mas que eu queria estudar muito, gente, é tão cansativo estudar medicina, sabe? Tipo assim, nossa, é exaustivo. Não é difícil, é exaustivo, sabe? Mas, ok, esse tema a gente deixa pra outro vídeo. Eu já sabia que no meu projeto de vida eu queria ser médica. Mas como que eu ia fazer pra ser médica se eu sou pobre, meu Deus? Como que eu vou fazer? Estudar, passar no Enem, cogitei até em fazer é, o exército, porque se eu não me engano, você ser do exército, ter carreira dentro do exército, você pode, eles te dão, ai gente, se eu estiver falando bobagem, vocês ignorem, mas naquela época era essa a ilusão que eu tinha na minha cabeça, sabe? De que se eu fizesse carreira militar, eles iriam pagar minha faculdade. Então eu tava tipo assim, será que eu posso fazer isso? Enfim, só que foram ideias. No último ano de ensino médio, que foi quando a realidade começou a cair, tipo assim, meu Deus, ano que vem não é ensino médio, não é mais esse mundo de adolescente que eu vou ter. Eu vou ter que entrar talvez no mundo do trabalho, ter que trabalhar, ter que estudar, onde que eu vou estudar, o que que eu vou fazer. E aí eu comecei a entrar em desespero. O desespero começou a bater. Eu comecei no último ano do ensino médio a estudar para passar no Enem, gente. Meu Deus, pobre, coitada, iludida, né? Como eu vi que já tava ficando muito em cima para estudar, para poder passar no Enem, numa pública federal, qualquer que fosse no Brasil, eu vi que tava muito em cima já, sabe? Do que eu. Porque eu não queria esperar. Aí eu pensei assim, cara, e se eu fizer enfermagem? Eu poderia fazer enfermagem. Só que, tipo assim, nada contra quem é enfermeira, mas eu não me via sendo enfermeira, sabe? Tipo assim, eu me via médica. Me via médica. Pausa pra um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Que eu acabei de lembrar. Porque eu tô falando as coisas aqui pra vocês sem roteiro, tá? No meu ensino fundamental, numa aula vaga que a gente teve lá, tava eu e minha amiga sentada. Nessa época éramos só duas, a outra era. Eu sempre tenho trios, né? Mas isso não tem nada a ver, mas eu tô falando aqui. É, tava eu e minha amiga sentada e tinha um professor substituto, né? E aí ele perguntou pra gente o que que a gente queria ser. Aí, eu não lembro o que que a minha amiga respondeu, sabe? Mas eu respondi assim pra ele: "Eu vou ser médica". E ele virou pra mim e falou assim: "Você vai ser. Eu acredito em você porque você falou que você vai ser". Gente, corta pra agora, depois tipo assim, 15 anos depois eu sei que eu não tenho cara de médica, mas assim, eu cheguei aqui, entendeu? Ah, mas OK, vamos voltar. Meu Deus, vamos voltar pra onde eu estava, né, que ai, que louca. Tá, aí eu comecei a cogitar fazer enfermagem, mas eu não me via fazendo enfermagem. Tipo assim, cara, eu não quero ser enfermeira. Me vejo médica, né? Aí começou aquele negócio. Meu Deus,
como é que eu vou fazer medicina? Ah, eu podia fazer medicina em outro país, né? Porque as primas do meu pai fizeram medicina na Bolívia. Eu poderia ir para Argentina, para o Paraguai. E aí foi aonde entrou o professor Edson na minha vida, né? Ele era de sociologia e ele foi muito importante para mim porque ele foi o meu orientador, né? Porque essa escola, além de tudo isso que eu falei que tinha, a gente também tinha os nossos orientadores, mas eu não sei se eu tô utilizando o termo que a gente usava na época, mas a gente tinha um professor que auxiliava a gente nas coisas que a gente estava enfrentando no momento, seja é, na escola ou seja vida pessoal, sabe? Eles ajudavam. E a minha luz aqui acabou. Gente, sempre que eu converso com algumas pessoas sobre o ensino médio delas, elas falam que tem memórias negativas, sabe? Que elas não gostam. Já eu guardo meu ensino médio com muito carinho, sabe? Foi uma das melhores fases da minha vida, sabe? Aonde eu brinquei, aonde eu me apaixonei pela primeira vez, aonde eu conheci o rugby, aonde eu vivi coisas extraordinárias, tive novas amizades, porque tipo assim, eu só estudei em 3 colégios, como que é o nome? O prézinho, né? O ensino fundamental e o ensino médio. Por isso que eu passei por 3 colégios. Eu sei que tem pessoas que ficam a vida inteira numa escola só, tem pessoas que mudaram de escola várias vezes, mas essa é a minha realidade e por isso que eu tô falando assim, entendeu? Pra mim era um mundo mágico, Alexandre, porque eu passava mais tempo com os meus colegas na escola do que com a minha família, gente. Que loucura, entendeu? Tanto que eu tenho amigas, grandes amigas, que eu carrego desde essa época, entendeu? Nossa, e cara, é muito legal porque também você sabia nessas aulas de projeto de vida o que os seus colegas queriam fazer, né? E hoje, depois de uns 10 anos, né, que a gente já saiu da escola, eu ver que os meus colegas conquistaram o projeto de vida deles é muito emocionante. Eu não sei pra vocês como vocês lidam essas coisas. Ai, nossa, é só uma vida. Não, eu acho super emocionante, entendeu? Eu sou super emocionada. E assim, todos os professores ali na escola, eles, eles estavam preparados para nos orientar. Então, guardo muitos deles com muito carinho, né? A professora Fátima de Química, o professor Rodrigo de Filosofia, a professora Carla de Ciências Humanas, a professora Kelly de Geografia e aquele que impactou minha vida profundamente, que foi o professor Edson. Juro para vocês. Porque no último ano, quando as coisas começaram a apertar, ele foi meu orientador, eu, sei lá, gostava das aulas dele, aprendi muito. E aí eu conversava com ele, e aí eu fiquei assim, mas professor, eu não quero fazer enfermagem, eu quero fazer medicina. E se eu fizesse medicina em outro país? Porque, olha, as primas do meu pai fez medicina na Bolívia. Eu poderia ir para Bolívia. Aí ele falou assim: ah, você também poderia ir para Cuba, tem a Argentina também. O pessoal tá indo bastante pro Paraguai. Você poderia também tentar fazer em Portugal, porque Portugal. Gente, se eu estiver falando bobeira, vocês ignorem, tá? Porque é as coisas da época, de 10 anos atrás, entendeu? É, Portugal, se eu não me engano, ele aceita a nota do Enem. Aí dava pra eu fazer também faculdade lá. E eu fiquei tipo, meu Deus do céu, que loucura, o que, que eu faço? Meu Deus, o que, que eu faço? Sério, fiquei tipo assim, perdidaça. Acabou o primeiro semestre, né, da escola. Chegou o segundo semestre. No final do segundo semestre começou aí a época de vestibular. Eu prestei. Deixa eu soltar isso aqui. Eu prestei Enem, Fulvestre, Unesp, Anhembi Morumbi, Estácio. Tinha mais uma que eu não lembro. Só que tem uma de São Paulo também, Universidade Paulista, Unesp. Eu acho que é, né, gente? Eu não lembro mais o nome das faculdades em São Paulo, mas enfim. Eu fiz os vestibulares e ok, fiquei esperando o resultado. Antes de acabar, outro detalhe muito legal da minha vida. Antes de acabar o ensino médio, o meu último trabalho de geografia foi sobre a Bolívia. Eu e as minhas amigas
Carla, Dani e Letícia, a gente fez um trabalho sobre Bolívia. Tipo assim, a gente tinha que falar tudo sobre a Bolívia. Inclusive levar um doce boliviano que a gente fez leite assado. E deixa eu contar pra vocês que leite assado nem existe aqui. Ai, meu Deus, muito bom. E aí, nesse trabalho, a gente teve que apresentar sobre o clima, sobre a política, sobre geografia no geral, né? Relevo, tipo de vegetação, essas coisas. E, enfim, chegou a formatura, acabou o ensino médio, cada um foi pro seu lado, acabou o ano, né, de 2016. Meu Deus, vai fazer 10 anos que eu me formei. É muito tempo. E que mais? Vamos pausar para não perder. O ano começou e começou a sair os resultados do vestibular, né? Dos vestibulares. E eu até que tirei uma nota boa. Algumas universidades tinham medicina, outras não. As que não tinham medicina, que no caso seria para enfermagem, eu ganhei ali uma bolsa de uns 50%, mas eu não queria fazer enfermagem, meu negócio era medicina. E aí tentei. Gente, qual é o nome dos programas? Eu tô tão por fora que eu nem lembro. É... O de financiamento. Tem um de financiamento, tem um que dá bolsa 100%, tem um que dá bolsa 50% e o Enem, né? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E eu vi que a minha nota não tava sendo suficiente para eu conseguir uma vaga de medicina nem no Acre. Mas assim, eu tenho um carinho pelo Acre, tá, gente? Porque eu tenho familiares de lá, eu tenho raízes acrianas, então era uma opção para mim, sabe? Só que aí, um belo dia, na sala de espera do hospital, eu virei para minha mãe e falei assim: "Mãe, e se depois que o resultado do Enem sair e a minha nota não for muito boa, você deixaria eu ir fazer medicina na Bolívia?" Aí ela virou para mim e falou assim: "Você tem coragem?" Eu falei assim: porque eu não quero ficar eu quero ser médica. Falei pra ela, eu quero ser médica, mas eu não quero ficar anos estudando pra fazer cursinho. Entendeu? Pra fazendo cursinho pra poder fazer medicina aqui no Brasil. Posso fazer medicina lá fora, vou aprender outro idioma que eu sempre quis aprender a falar espanhol. Então, eu posso ir. Ela falou assim: "Ah, vamos conversar com seu pai". E aí saiu o resultado do Enem. Eu acho que eu tirei 700 na minha nota geral, né? Eu acho que foi 700 e tanto. Não lembro, pra ser bem sincera pra vocês agora, não lembro. Não quero lembrar também, não quero saber. Bom, como eu venho de uma situação bem humilde, não dava pra simplesmente eu pegar minhas coisas pra começar a fazer medicina no início de 2017, né? E também tinha a parte de legalização, que naquela época era um pouco diferente do que a gente faz agora. Mas eu tive que ficar 6 meses tranquila, aprendendo ali espanhol através do Duolingo. Foi onde saiu também a música Despacito, do Luiz Fonsi com o Justin Bieber. Não, é o Justin Bieber. Ah, não lembro de ouvir a voz do Daddy Yankee, não. Tá, mas a música ficou famosa pra gente lá no Brasil quando o Justin Bieber cantou. Bah, é. Nesse período também, eu tive que ir no consulado. Ah, nessa época tinha que pegar o histórico escolar e o certificado de conclusão de estudo e mandar pro MEC legalizar e você poder fazer as coisas aqui, entendeu? E isso demorava um tempo e também tinha que ir no consulado boliviano. Nossa, dei um rolê em São Paulo que vocês não têm ideia. Pra quem tá vindo agora acho que é difícil, era muito mais difícil, ó, naquela época, tá? E aí, bom, aqui na Bolívia eu tenho parentes por parte de pai, né? Não são parentes de primeiro grau, de segundo e terceiro, mas a gente tem uma aproximação muito forte por eles, né? E aí uma prima do meu pai veio pra cá, justo naquela época, e a minha mãe mandou mensagem pra ela: "Ai, vê as faculdades aí, porque a Stephanie quer fazer medicina aí, e a gente quer ter uma ideia de como vai ser. Quero saber preços das coisas, como é que tá o câmbio, me explica como funciona".
Uma coisa que eu tava esquecendo de contar pra vocês é que quando eu decidi que eu queria fazer medicina aqui na Bolívia, a minha mãe começou a pesquisar, né? Pesquisar. E ela achou no Google, naquela época, um blog. Gente, um blog. Vocês têm noção? Tem gente que nem sabe o que é um blog. A minha mãe achou um blog de um cara contando como era a experiência dele de fazer medicina na Bolívia. Inclusive, mãe, quando você vê esse vídeo, será que você pode procurar esse vídeo pra gente mostrar pras pessoas? Esse vídeo não, esse blog. Será que esse blog ainda existe? Vamos procurar pra mostrar pro povo ver. E é isso, gente. Aí eu fiquei 6 meses ali no Duolingo aprendendo espanhol, resolvendo a minha documentação, enquanto a minha mãe e meu pai juntavam dinheiro. Só que assim, eu não vim pra Bolívia, vou pra Bolívia. Eu sou cristã, né, da congregação cristã no Brasil, e a minha mãe falou assim, vamos buscar a palavra. Fui pra igreja várias vezes, e assim, umas 2 vezes, buscando palavra pra esse caso, né, pra essa parte, e Deus não falou nada comigo. E aí, quando eu fui uma terceira vez, Deus mandou a palavra Jó. Ai, gente, eu sempre me confundo. Se é Jó 8 ou se é Jó 6, se é Jó 8, versículo 6, ou se é Jó 6, versículo 8. Mas fala assim: quem dera eu cumprisse o desejo do meu coração e Deus me desse aquilo que eu espero. E na exortação da palavra, é, o irmão que estava ali na frente pregando, exortando, ele falava assim: você vai atravessar fronteiras. E ali foi a minha confirmação de que eu poderia vir em paz para Bolívia, entendeu? E aí, quando eu a gente comprou a passagem, né, para 2 dias depois do meu aniversário de 18 anos, para não ter que fazer emancipação, né? Porque eu faço aniversário no meio do ano. Então foi uma série de fatores, né? E aí minha mãe comprou a passagem, né? E no último culto de jovens que eu fui no Brasil, antes de vir para Bolívia pela primeira vez, a palavra foi Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E na exortação da palavra falava: não vai te faltar nada, nem provas e lutas para você vir glorificar o meu nome. E, gente, pensa nas lutas e provas, que eu prefiro não. Corta a gravação, porque senão eu começo a chorar aqui, porque tanta coisa que eu passei nesses 8 anos e vocês não têm ideia. Sério. E aí eu cheguei. Aí começou as provas, né? Começou as provas. Já começou na primeira viagem. Na minha primeira viagem pra Bolívia, eu vim de avião, né? A minha mãe ia vir comigo. Ah, Stephanie, mas como assim a sua mãe ia com você, ela não foi? Não, porque a querida quis viajar com a CNH dela. E a CNH, por mais que seja no Brasil considerado um documento de identidade, para os outros países, não é considerada, entendeu? Então, né? Eles não queriam deixar minha mãe viajar. Mas eu tava tudo certinho com meu passaporte, eu tava no horário. Aí eu tive. Deus me iluminou minha cabeça, assim, falou assim: mãe, deixa eu ir. Porque aí você vai amanhã, paga só a sua passagem, né? A sua multa por ter, enfim, por estar sem o documento. E a gente se encontra amanhã. Ela falou assim: sério, filha? Aí eu, então tá. Aí ficou por isso. E aí, quando eu estava prestes a passar por aquelas portas lá no aeroporto de Guarulhos, onde vai só quem tem a passagem, aparecem as minhas 2 amigas que fez o trabalho sobre a Bolívia comigo no aeroporto, a Dona e a Letícia. Eu fiquei tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Inclusive, a nossa foto do grupo do WhatsApp é desse dia ainda. Nossa, sério. E graças a Deus, gente, tudo acontece. Tudo que acontece na nossa vida acontece de maneira perfeita quando a gente tem Deus. Porque Deus, tudo que aconteceu na minha vida é permissão de Deus. Se eu vim pra cá, pra Bolívia, é permissão de Deus, entendeu? Porque, tipo assim, e uma confirmação disso foi a minha mãe ter esquecido o documento de identidade dela, sabe? E as minhas 2 amigas aparecerem no aeroporto. Porque a minha mãe voltou pro meu bairro com essas minhas 2 amigas, entendeu? Então, tipo assim. Ai, Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito, Deus é incrível.
Aí eu cheguei em Santa Cruz, achei que na minha cabeça Santa Cruz, Bolívia era de um jeito e ela era completamente de outro jeito. E eu fui recebida pelo primo do meu pai, ele me levou pra casa dele, fiquei lá. E aí no dia seguinte a gente foi buscar minha mãe no aeroporto. Gente, e aí nessa uma semana que a minha mãe ficou aqui, a gente foi visitar o Cebol e já fez a inscrição nela mesmo, entendeu? E foi assim que eu vim parar aqui, entendeu? Então, se vocês gostou desse vídeo, se você ou vocês, não sei quantas pessoas estão assistindo esse vídeo agora, gostou desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, dar o like no vídeo e me acompanhar nas outras redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, que lá eu também posto coisas do meu dia a dia, da minha preparação de estudos para o Revalida. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!